Destaque. Sabem quem eram os eupátridas? Naquela sociedade patriarcal, naquela sociedade machista, naquela sociedade que os homens tinham mais domínio. E ainda tem? Os eupátridas, não diz o contrário. Eu sei, eu só fiz uma intervenção. Só. Os eupátridas eram os mais respeitados. E eles eram os mais respeitados, e até os grandes guerreiros seguiam parte do que esses eupátridas falavam. Tentem lembrar, até o Aquiles, na hora que perdeu a paciência e que sentar a mão no Agamenon, ele não sentou por causa dos conselhos do Odisseu, e principalmente por causa do Nestor, um dos mais velhos, certo? Então, o que nós temos? Nós temos um respeito pelos mais velhos. Então, os eupátridas eram aqueles homens mais velhos que acabavam sendo extremamente respeitados por aquela sociedade, certo? Só um extrinha. Em Troia, quem seria um eupátrida? Nestor? Nestor é dos gregos. Em Troia seria Príamo, rei dos troianos. Eu não entendi o que são eupátridas. São os mais velhos, que acabavam sendo mais respeitados e acabaram dirigindo aquela É sociedade. só uma nomenclatura do cara, só isso. Exatamente. Sim. Calma. Não foge. O professor, isso dos mais velhos serem mais respeitados, tem alguma ligação com o neolítico e essas coisas? Tem tradição, tem uma tradição muito organizada na sociedade de respeitar os mais velhos, mas aqui vai ter uma pequena diferença. Muito bem. É exatamente como no caso do Neolítico? Pergunta dele. Eupátridas não seriam os bem-nascidos? Pergunta dela. Todos os bem-nascidos eram eupátridas? Não. Eupátridas eram bem-nascidos. Isso. Certo. Então, o que acontece? Como é que a gente diferenciaria eu, idoso de 68 anos, e você, meu filho, de 20? Nós dois não somos bem-nascidos? São. Só que eu sou mais velho que ele. Então, na hora de seguir alguma ordem, de onde vinha? De mim. Fez sentido? Manda. Daqui anos eles viviam mais ou menos assim? Quantos anos? A média de vida daquela sociedade era de 30 a 35 anos. Certo? Média. Maria. Certo? Só que lembrem-se, média é uma coisa, não significa que não tinha gente que passava dessa média. Então tinha gente que passava muito da média e tinha gente que... Tipo quem tinha grana. Exato. Sim? Professor, mas então todo mundo que fosse bem nascido, quando ficasse mais velho, seria eupátrida? Todo mundo que fosse, para ser exato, todo mundo que fosse bem nascido, quando o pai morresse, seria um eupátrida. Porque só um pai poderia ser? Não, mas porque ele Porque ele é o último da linhagem, é isso? Mas se Não. ele tipo, casasse um filho, aí ele não poderia ser o pai. Porque ele que comandaria A parte é que depende, porque mesmo assim este filho casado continuaria nas terras do pai. Então ele ainda teria menos poder que o pai. A não ser que ele se afastasse, fizesse parte de uma organização colonial fora daquele ponto, ele continuaria sob as asas do pai. Tudo bem? Fez sentido? Mas isso é independente da idade da pessoa. Tipo, se o pai morrer e ele for novinho, ele vai ser eupátrida também. Não, vamos dizer que não antes dos cabelos começarem a rarear ou coisas do tipo, certo? Senão ainda não levavam você muito a sério, certo? Mas eu não disse que não acontecia, mas o comum era isso, certo? Era respeitar quem tinha características de ser mais velho e não tinha mais um pai na família,
certo? Ou melhor, e ele era o pai da família agora. Peraí. A respeito, por exemplo, se um homem tivesse 2 filhos homens. Certo, mais velho. Não tenho a menor dúvida, mais velho. Ok? Sempre vai complicando. Aí eles matavam um por não ter problema. Não, mentira. Teoricamente, se nasceram gêmeos, quem nasceu primeiro? Siameses. Desculpa, saiu primeiro, pronto, ganhou a corrida. Anjo, se você tiver filhos gêmeos e você dá o nome de um de Joãozinho, o outro de Pedrinho, como é que você vai saber quem é o Joãozinho e quem é o Pedrinho? Mas sempre se confunde. A ideia é exatamente não confundir. Então, teoricamente, você separa bem a criança. Então, assim, eu sei, pode acontecer, pode confundir, mas na teoria era o mais velho, certo? Peraí. Mas só vivia até 35 anos. A média. A média. Os bem-nascidos normalmente viviam mais, certo? Os bem-nascidos eram mais bem alimentados, costumavam cuidar das doenças deles, mas muitas vezes eles viviam mais. Tá, porque com 35 anos, não, pode ter gente que começa a rarear e tal, mas você não tá velho ainda. Ou podia, com 35 anos, você podia ser um eupátrida naquela época? Podia. Vamos dizer que eupátridas era quem passava na média da sociedade. Se você não chegasse até uns 40 anos, dificilmente você seria respeitado como eupátrida. Certo? Vamos lá. A respeito, por exemplo, eles, assim, quando eles casavam, eles saíam da casa dos pais ou eles geralmente moravam com irmãos? Normalmente, lembrem-se, as póleis gregas, cada uma tinha suas próprias características e algumas nem tinham casamento, mas se havia conjunção de alguma forma, se o cara formasse uma famíliazinha dele, o comum era ficar sob o domínio do eupátrida que já estava mandando, certo? O comum. Mas, como no finalzinho do período homérico começa um pouquinho de colonialismo, com os gregos dominando regiões fora da própria Grécia, aí nós vamos ver alguns gregos que vão sair para outros lugares, fundar colônias e tudo mais. Certo? Eles faziam algum tipo de tatuagem para saber quem era essa primeira? Não, eles só marcavam. Ou pelo menos eu nunca li um estudo de marcação para saber quem era o gêmeo e coisas do tipo. Eu nunca vi um estudo sério sobre isso, certo? Eu só sei que eles davam atenção ao primeiro que havia nascido e tudo mais, mas eu nunca vi nada sobre tatuagem ou algo do tipo. Professor, você falou das póleis gregas, assim, as póleis, cada um tinha seu governante, mas cada póleis tinha, por exemplo, uma legislação diferente da outra? Ou eram os mesmos? Posso te responder isso quando eu chegar no período arcaico? Aguarde. Se você não souber a resposta ainda depois que eu falar um pouquinho de período arcaico, me pergunta de novo. Mas a resposta vai ser melhor dada no período arcaico. Pergunta aqui? Senhores, eles se autodenominavam eupátridas, certo? Tanto que eupátridas, entre outras coisas, vem de pai, certo? Exatamente para você falar que era o pai da família, o pai mais importante, essas coisas. Mas eu não entendi por que era só o... Por que o Nestor não era? Porque era do lado grego, não entendi. Não, o Nestor era. Ah, tá. Só que Nestor era do lado grego e o Príamo era do lado troiano. Tá. Faz sentido agora? Uhum. Mais alguém? Não? Ótimo. Continuando. Então, bonitinhos. Atenção, eu estou aqui falando de eupátridas, vocês estão me perguntando sobre os eupátridas, mas saibam, a instituição dos eupátridas vai ter força no finalzinho do século XII, no século XI, no século X, no século IX já estava lá no chão. Porque ao mesmo tempo em que no começo do período homérico existiam os eupátridas, no final do período homérico a forma
de governo que foi ganhando força e que vocês podem ver na Ilíada, na figura do Odisseu, na figura do Agamenon, na figura do Menelau, na figura do Príamo. Qual era a forma de governo mais comum? Todos esses caras que eu citei eram o quê? Reis. Exatamente. Então, a forma de governo que foi ganhando força foi a forma de governo da monarquia. Quem mais? Manda. Exatamente. Por isso que eu falei que foi ganhando força. Porque se você fosse procurar monarcas no século XII, você ia em uma outra polis. Certo? Mas se você fosse estudando até chegar no século VIII, a maioria eram monarquias. Sim? Mais alguém? Manda. Professor, essa monarquia é diferente da atual no sentido de cargos além do rei, porque tinha o rei, mas aí tinha os eupátridas, mas eles não faziam parte da monarquia. Sim, tinham divisões, tinham pessoas mais importantes que tinham mais direitos. Na época que a monarquia foi ganhando muito mais força, mais e mais pessoas foram sendo consideradas eupátridas, e normalmente